Olha que bacana. Eu estou com o Raul Cánovas, paisagista, nosso grande mestre paisagista. Quem segue as plataformas sociais, quem mora em São Paulo, costuma ver muitas dicas dele. E eu sou, além de fã, por causa do conhecimento, e também por segui-lo nas plataformas sociais. Então, bom estar com você, Raul. Também. Trazer conhecimento, nosso grande mestre paisagista. Um abraço para vocês todos aí no Paraná. Raul, especificamente agora nós queremos saber sobre as árvores, né? Estamos aqui no Parque Trianon, que é a convite que o Raul falou. Eu queria bater um papo com ele, ele falou, vamos para o Parque Trianon. Por que você escolheu aqui? Porque o Parque Trianon é uma espécie de marca para São Paulo. Primeiro, que está na Avenida Paulista. A Avenida Paulista talvez o grande símbolo da cidade de São Paulo. E porque é uma reserva natural, né? Um pulmão aqui nós temos no meio da cidade. Nós temos coisas aqui que são inclusive de antes da própria urbanização da cidade de São Paulo. Agora me fala assim, quero falar sobre as árvores, porque nós moramos numa cidade bastante arborizada, que é Maringá, e já vem desde a época da colonização. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Maringá deve ter hoje 70 anos de idade. Sim. Minha idade. Jovem, jovem. Mais ou menos isso. E a arborização, que tem um pouco menos, talvez uns 60 anos, sim, quando Luiz Teixeira Mendes, agrônomo, sim, o agrônomo da USP, que começou com o plantio das árvores. Naquela época, eu acho que a árvore tinha uma função apenas decorativa. A árvore era uma coisa assim bonita, para se ver. E fazer sombra. Era um complemento, não era levado muito a sério. Graças a Deus. Por aí, pensando bem, é bem por aí. Graças a Deus que o Luiz Teixeira Mendes foi contratado para fazer um trabalho para a época um pouco mais sério. Eu acho que aí ele deixou uma consciência em Maringá grande, séria, em termos de arborização urbana. Só para você ter uma ideia, acho que São Paulo hoje tem mais ou menos umas 700.000 árvores no perímetro urbano. E isso é bom? É médio? É o quê? Então, quando a gente fala 700.000, parece uma coisa assim absurda. Eu acho muito pouco. Porque São Paulo precisaria mais ou menos umas 4 milhões a 4 milhões e meio de árvores. Se a gente considerar mais ou menos que uma árvore atenderia às necessidades de 2 pessoas, 2 pessoas e meia. Já Maringá, eu não sei, mas deve ter quase 100.000 árvores. Se a gente vê a proporção de uma cidade com 400.000 habitantes, quase isso. Quase isso. E tem quase 100.000 árvores, daria uma árvore para cada 4 habitantes. Isso tá bom. Não ainda. Não, né? Não? Tá quase bom, né? Eu acho que está dentro das pretensões. E quando a gente fala sobre árvore, tem a questão do manejo. Não é só sair cortando, tirando. O que você, com o teu conhecimento, né, não só das espécies existentes, tanto da São Paulo ou de lá, sim, como é que é esse manejo? Como é que a gente deve cuidar disso? Onde a gente deve buscar mais conhecimento? Porque quando a gente vai buscar um profissional que conhece bastante, a gente tem dificuldade. Eu acho que atrapalha muito aqui no Brasil o fato de nós estarmos em uma área tropical. Então a árvore é ligada a mato. Mata, cresce sozinho. A gente tem que abrir terreno, tem que limpar o terreno, né? A árvore suja. Esses conceitos não existem. Quanto mais vamos para o norte do planeta Terra, mais nós vemos que é uma preocupação muito séria com a arborização. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, nós temos 20 mortes por dia ocasionadas por problemas respiratórios. Só para ter uma ideia, isso é mais do dobro que as mortes ocasionadas por acidentes de trânsito. Tudo por problemas respiratórios. Eu acho que isso é uma das causas mortes mais fortes em São Paulo. Mais que câncer de mama, mais que acidentes. E isso se deve a quê? A um ar contaminado. E a gente tem que parar para pensar, porque não é só falar em sustentabilidade e meio ambiente, porque é bonito falar, mas a gente tem que entender também a importância em si da árvore que a gente está falando, né? Então, aí que entra a ideia de como está a arborização em Maringá. A Maringá sempre tira como uma cidade
profundamente arborizada e ela é profundamente arborizada. Só que essas árvores estão, na maioria, bastante senescentes, ou seja, estão em uma idade avançada, algumas com 50. Uma árvore num perímetro urbano, ela em média vive 40 anos. Então nós digamos pouco, que 40, 50 anos. Então nós digamos que as árvores Maringá já estão bem velhinhas, né? Sim. Necessitando de uma revisão. Eu acho que sim, uma revisão inclusive de conceito. Raul, as pessoas falam muito assim, espécie nativa, vamos plantar espécie nativa. Não, só nativa não, né? Acho que a espécie nativa tem uma grande vantagem entre as exóticas por causa do baixo manejo. Sim. Primeiro, uma espécie nativa está habituada a crescer nesse lugar. Para ela não vai ser um choque tão grande. Sim. E nós temos uma riqueza em árvores, a maior do planeta Terra, isso sem dúvida. Sim. Então as opções para uma cidade como Maringá são infinitas, vai muito além da sibipiruna, da tipuana, do jacarandá, que é aquilo que habita na cidade de Maringá, né? Sim. Hoje eu acho que quase 40% das árvores de Maringá são sibipiruna. Tem bastante. Lindas. Sim, mas o ideal é uma variedade maior de árvores e árvores inclusive que suportem melhor a poluição. Nós temos inclusive árvores que são indiferentes à poluição. Qual é? Como tarumã, acácia, os vítex, enfim, há uma série de árvores que são praticamente indiferentes à poluição urbana. São tantas espécies que mesmo nós que trabalhamos com projetos de paisagismo, às vezes temos dificuldades em planejar com perfeição. E realmente especificar para cada região correto. Claro que todo mundo estuda qual é a nativa, qual que pode ser, enfim, a endêmica, e assim pedir ajuda para os engenheiros, que eu acho que o importante não é ser entendido em tudo, mas buscar ajuda para os conhecedores, os botânicos, enfim, juntar o pessoal, né, para poder produzir um bom projeto com um resultado final que resolva os espaços de cada localidade, né? Eu acho que a gente chamaria isso de uma equipe multidisciplinar. E uma equipe multidisciplinar não apenas formada por um pessoal acadêmico, ou seja, o que a gente pensa imediatamente seja paisagista, engenheiro agrônomo, biólogo, botânico. E para aí, não, eu acho que também tem que ser médico, por exemplo. Uma árvore pode trazer alergia. Uma árvore pode ter elementos tóxicos. Então, que tal ter um médico infectologista? Eu não sei como é o caso de Maringá, mas, por exemplo, São Paulo, o contato com a universidade é mínimo. Sendo que nós temos a universidade mais importante do Brasil. Do país. E aí, então, a tua sugestão é que possamos nos unir mais dentro da universidade? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, Maringá tem essa possibilidade mais do que São Paulo, por ser ainda uma cidade, em termos assim, de habitantes, bem menor que uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Então, uma cidade com 300 e pouco mil habitantes, 400 mil... Dá para iniciar um bom trabalho. Eu acho que sim, dá para iniciar um bom trabalho. Já que a gente sofre um pouquinho com isso. E para continuar com essa arborização bacana que já tem. Trazer a cultura desde os pequenos. Começar já, para quem nascer nessa fase, já nascer aprendendo como é cuidar dessa árvore, né, que é o assunto. Você fala tudo. Eu acho que a minha geração tem pouco que aprender. Já sabe tudo. A nova... Não, pelo contrário. Eu acho que a minha geração ela não consegue se adequar à nova realidade de uma grande cidade. Uma árvore, por exemplo, hoje, primeiro, ver sua silhueta, a frondosidade da copa, que é uma coisa que pouco é contemplada. Uma árvore, por exemplo, profundamente frondosa, com copa fechada, ela serve para ruas onde tem uma insolação grande. Já ruas mais estreitas, com baixa insolação, tem que ter árvores com copas mais estreitas e menos frondosas.
Outra coisa são os sistemas radiculares. Não temos nem bibliografia para seguir em termos de como cresce a raiz de uma árvore. Já tem algo aí para quem quiser começar a estudar mais sobre árvores e lançar bons Exatamente, livros. exatamente. E até, por exemplo, tirar esse conceito de árvore agressiva. Muitos falam nisso mesmo, né? A árvore não agride ninguém, que agride somos nós. Aliás, Maringá tem uma lei, se não me engano, de 1999, proibindo a utilização de algumas espécies, especialmente ficus. Tem. Microcarpa, benjamina. Porque chamadas de agressivas. Que na realidade elas não são agressivas. Estão plantadas em lugares errados, né? Somente em espaços errados. Agressivo foi o paisagista que utilizou essa árvore em um lugar inadequado. Pai, eu não queria ser ele agora. Então, eu acho que um conhecimento mais profundo da espécie é vital nessas cidades que crescem. Pensar nela como um elemento funcional do meio ambiente. Como um aparelho de ar-condicionado natural, que nada pede, nada, vive de chuva e de sol. O benefício é intenso e imenso. E vive o presente também, né? Árvores não padecem de rancores e de preocupações. Tudo isso que elas vivem absolutamente o presente, totalmente desinteressadas no que vai acontecer amanhã. Se amanhã vai fazer sol, se amanhã vai chover. É isso que faz com que elas levem uma vantagem muito grande em cima de nós, seguramente, né, cara? Esse é o lado conhecedor, mas não tão poético, porque ele tem bastante. Adoro te seguir. É o lado oculto, né? É o lado oculto da árvore, né? Olha, eu passaria horas gravando com você aqui, Raul, porque realmente é uma enciclopédia que nos ensina com todo respeito, tem muito conhecimento, é brasileiro de coração. Sim, né? Totalmente. Mas eu quero só que você, nesse momento, deixasse uma dica do Raul Cánovas para esse pessoal. Então, uma dica em termos de paisagismo é não seguir tanto a glamorização da profissão, e sim um pouco mais a parte técnica. Talvez essa glamorização seja mais adequada em países do hemisfério norte, onde a quantidade de espécies é bem menor. Se o Brasil detém 20% de todas as espécies vegetais do mundo. Então é muito importante o conhecimento técnico dessas espécies para saber utilizá-las. Nós não temos todas essas árvores, esses arbustos, as trepadeiras à nossa disposição apenas porque Deus foi generoso, senão porque realmente nós precisamos delas, né? Para nosso convívio, não para a nossa parte estética. Para a sobrevivência do planeta. Para a sobrevivência do planeta, sim. Esse é o Raul Cánovas. Nós vamos ter mais dicas com ele. Espero que você tenha gostado.